Com a fé no Abba Pai, nós prosseguimos a graça e a paz do Senhor Jesus e vamos falar de algo muito poderoso nesta manhã. Vamos falar do princípio do plantar e do colher, né? É um princípio poderoso que, se certamente nós fizermos boas plantações, certamente nós teremos boas colheitas. Então vamos para a palavra, eu vou ler 2 versículos, 2 livros, o livro de Gênesis 2, a partir do 16 e 17, Gálatas 6, 7, que é o mais conhecido de todos. Gênesis 2, 16 diz: e ordenou o Senhor Deus ao homem. A ordem de Deus não muda, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Olha que bacana, você é livre para comer de todo o jardim. Porém, continua, mas, esse mas é uma palavrinha tão pequenininha que a gente precisa se atentar. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que o homem foi que fez? Foi lá e comeu, né? Nós sabemos, e a colheita está aí até o dia de hoje, né? Colhemos a morte por causa desta palavra que foi liberada e não foi obedecida. Quando nós não obedecemos, o salário do pecado é a morte, e a morte é a separação de Deus. Gálatas 6, 7 vai dizer assim: não erreis, Deus não deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará ou colherá. Então aqui é o princípio da semeadura. Isso nós temos que abrir um leque para todas as áreas da nossa vida. Isso que eu estou fazendo é uma plantação. Eu estou plantando a palavra de Deus sobre a terra, uma semente poderosa, e ela dá fruto. Eu não tenho problema com isso. Eu sei que ela está sendo semeada e eu sei que ela vai cair no coração daqueles que Deus quer que caia. E você? Você tem plantado? Obviamente que sim. E eu pergunto, a sua colheita tem sido boa? Ou tem sido uma colheita razoável? Porque dá para limpar o terreno e fazer uma nova plantação. É sempre assim. Quem conhece um pouquinho de agricultura é sempre assim. Escolhemos as melhores sementes, aramos a terra, preparamos a terra, tombamos a terra, limpamos a terra, tem todo um processo. Depois vem rasgando a terra, depois planta a semente, e aí espera o tempo oportuno e vai lá para a colheita. Aí analisa a colheita e vê se ela foi boa ou ruim, pelo tempo que plantou, pelo tempo de chuva que teve, pela qualidade dos grãos que foram plantados. Então, a pessoa vai melhorando a colheita a partir dessa análise de plantação. Assim é a vida. Nós precisamos ter um estilo de vida, um modo de viver, a ponto de que a gente vai analisando a cada passo que nós vamos dando e vendo se a colheita está sendo boa. Bom, está sendo boa, vou continuar. A colheita está sendo boa, vou continuar. A colheita não foi tão boa. Por que não foi tão boa? Porque eu não apliquei com excelência determinada situação. Então eu preciso limpar a terra, né? Tem uma história que conta que um agricultor, ele tinha uma plantação de milho. E o que ele fazia? Ele tinha vários vizinhos fazendeiros e ele cedia da mesma semente que ele plantava, ele cedia para os agricultores ao redor. E por que ele cedia da mesma qualidade? Por causa da polinização. Então, quando ali todos plantassem naquele mesmo ambiente sementes boas,
automaticamente haveria uma melhoria na qualidade da colheita de todos os agricultores, porque quando você está perto de algo que te prejudica, você não avança. Então, aqui Gálatas continua falando assim, aqui está falando da nossa vida, porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Então aqui tem duas coisas que nós temos que aplicar. A primeira é, nessa passagem, eu preciso analisar aonde que eu estou plantando, se é na carne ou se é no Espírito. Porque se eu estiver plantando na minha carne, eu colherei para a corrupção, para a destruição. Mas se eu estiver envolvida com as coisas espirituais, buscando as coisas do alto e não dessa terra, automaticamente eu estou me projetando para a vida eterna. E aí a segunda coisa é, não se canse de fazer o bem. Por quê? Porque você vai ter colheita do bem que você plantar. Fique tranquilo. Você não joga uma semente na terra hoje e colhe hoje. Muitas vezes nós nos cansamos. Por quê? Porque plantamos e não vemos a colheita. Mas a verdade é que há em Eclesiastes uma palavra que diz, há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de plantar e há um tempo de colher. E aqui em Gênesis, que eu quero frisar também, nós precisamos atentar que Deus, ele diz que ele falou para o homem comer livremente do que ele deixou na terra. Porém, existiu um mas. E esse mas, o Espírito Santo, ele vai nos dizer o que a gente pode e o que a gente não pode fazer. Então, a palavra para você nessa manhã é o princípio do plantar e do colher, da semeadura. O que você tem plantado? O que você tem colhido? Ah, não está muito bom, então muda a plantação, começa a limpar o terreno e recomeça o cuidado da terra, porque primeiro tem que cuidar da terra, para depois a semente vir e ser lançada, e a semente tem que ser de boa qualidade, para você ter garantia de que todo o trabalho que você teve antes de plantar vai valer a pena. Então que nessa manhã nós venhamos refletir o princípio da semeadura. Não pense que se você não plantar, você não vai colher. Não, mude esse conceito, você tem que plantar. Só que você tem que plantar com organização, você tem que plantar com propósito. Com propósito. Com o propósito de ter uma boa colheita. Amém? Então, assim, o que eu quero deixar para nós é bem rápido, é bem curto. Esse princípio, a lei da semeadura, o princípio da semeadura. O que você tem plantado é o que você vai colher. Não está gostando da colheita? Vai para a terra primeiro. Vai fazer análise da terra. É assim que os agricultores nos ensinam. Vai fazer análise da terra. Para de botar a culpa na semente. Ah, a semente não foi boa, o cara que me vendeu não foi bom, ah, o cara me enganou. Não, vai olhar para a terra. Porque é um conjunto. A terra, o que eu coloco na terra o que eu limpo da terra, o que eu coloco na terra para preparar essa terra para a plantação, e a semente, e os impertérios da natureza e tudo mais. Pode chover, não chover, pode chover muito, pode chover pouco. Então, assim, mas faça a tua parte, não fique colocando no outro aquilo que somente deve a você. Se responsabilize em falar, a minha colheita vai ser a melhor no que depender de mim e na minha dependência que eu tenho em Deus. Que neste dia você possa refletir acerca disso. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Essa é a palavra. Princípio da semeadura. Plante e colha. Com certeza você vai colher. Seja o que for, você vai colher. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e fique com essa palavra neste sábado maravilhoso para a tua vida. Mude a
plantação. Mude a forma de plantar e você vai ter uma nova colheita. Que Deus abençoe a tua vida.